Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu ambiente de trabalho, né? Tem um horário aqui que está sempre vago. E aí eu aproveito para fazer esses vídeos para vocês, para conversar um pouco mais sobre a criação, né? De forma geral. Nesse vídeo de hoje eu estava refletindo sobre uma ideia, que é a ideia da concretização de certos conceitos. Como assim? Tudo aquilo que nós aprendemos através de uma série de etapas, né? E vamos pegando isso desde uma impressão que temos, né? Que a gente tem através de uma ideia, de uma experiência, melhor dizendo, até uma certeza que a gente possui que é mais profunda, vamos dizer assim. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre a ideia de intelecção profunda, né? Na verdade eu estava falando um pouco desse livro aqui, sobre Meditar e Aprender, do Hugo de São Vítor, e ele fala sobre essa intelecção mais profunda, né, em algum momento. E até se chegar a essa intelecção mais profunda é um processo que compreende algumas etapas, né? E nesse ponto eu poderia dizer que a poesia tem muito de filosofia, porque assim como a filosofia vai nos levar a uma intelecção profunda, a poesia também vai realizar isso. E a gente pode pensar o seguinte: assim como existe um caminho de fora para dentro, né? Ou seja, dos nossos sentidos até o nosso intelecto, até nossos sentimentos, nossas intuições, existe também um caminho de dentro para fora, onde nós realizamos uma ação no mundo que parte desde essa intelecção mais profunda, né? Ou seja, pensando em elementos mais filosóficos, eu poderia dizer que seria uma ação ou uma decisão que parte desde o mais profundo do nosso ser, né? Desde da camada do nosso eu profundo, onde radica as nossas maiores convicções, né? Então, pensando nessas ideias, quando eu crio uma poesia, eu estou concretizando ou construindo, né, ou pavimentando, vamos dizer assim, um caminho do meu eu profundo até o mundo exterior. E quando eu falo o meu eu profundo, pode parecer contraditório, mas não é. Eu não estou falando de algo que é simplesmente eu mesmo. Porque à medida em que a gente vai se aprofundando na nossa essência, na nossa alma, naquilo que nós temos de mais, mais sublime, mais vamos atingindo os elementos universais, mais vamos atingindo um ponto onde nós podemos nos comunicar com todos os seres humanos, tá? Isso é um fator muito curioso quando observamos dentro do estudo da moral. Em Ética Nicômaco, Aristóteles faz um traçado sobre isso, né, sobre as ações particulares e como elas vão, pouco a pouco, tecendo uma trama, né, como uma grande teia de aranha, até chegar aos universais, né, ou seja, até chegar a um ponto onde todas as coisas se relacionam, até chegar a um ponto onde os princípios se tocam e esses princípios, eles são conectados a uma única e mesma fonte, tá? Então, a gente precisa conseguir fazer esse exercício de intelecção profunda e que vai chegando a um ponto onde todas essas ideias estão de alguma forma conectadas entre elas, como uma grande teia de aranha que parte de um centro, mas a partir do momento em que ela vai se expandindo, ela vai se ramificando até chegar às especializações, aos elementos mais específicos. Então, pensando nessa ideia, também a poesia acontece esse processo. Não porque eu estou aqui para defender uma ideia, né? Mas sim porque eu já reparei isso em outros, né, escritores. Principalmente os escritores que os quais os textos eles não foram publicados, né? Não tinham a intenção de serem publicados.
e vemos como se fosse uma espécie de exercícios, né? Um exemplo muito forte sobre isso é Camões, o qual muitos dos seus textos, principalmente os sonetos, né? Mas também outros textos, né, que são muito parecidos entre si, e porque a gente pode pensar algumas coisas em relação a isso, né? Talvez porque ele tenha escrito o mesmo texto em diferentes momentos, porque, enfim, queria, não sei, guardar para alguma outra ocasião, né? Ou adaptou simplesmente, né? Se copiou. Ou podemos pensar também que isso pode ter sido um aspecto de exercício. Um momento onde o poeta, o escritor, ele para refletir sobre aquelas ideias, sobre aqueles conceitos, sobre aquilo, sobre as suas experiências de forma poética. E nesse ponto, nesse momento, quando isso se percebe, então se realiza esses treinos, tá? Então existe aquela poesia que até já trouxe aqui no canal uma vez, né? Que alma minha, gentil que te partiste. E existe um outro soneto que começa exatamente com esse mesmo mote, né? A alma minha que é a eternidade, eu não me lembro agora. Mas enfim, o importante é que existe exatamente o mesmo mote, né? É impossível que o autor não tenha percebido isso. E seria difícil pensar que ele teria escrito para ocasiões diferentes. Então o que me faz pensar é que ele trouxe essa ideia, trouxe esse mote, alma minha gentil que te partiste, ou alma minha, enfim, gentil que é a eternidade, agora não me lembro o outro, né? E que ele estava buscando ter uma melhor forma para expressar os seus sentimentos, expressar as suas ideias, tá? E assim como na poesia existe esse processo de imitação, aos quais a gente vai aprendendo a qualificar melhor aquilo que a gente está expressando, também a gente pode fazer isso no processo filosófico, né? Não é que nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso, tá? Então, no processo de construção da poesia, essa semelhança com a filosofia é muito notória. E eu posso até colocar um exemplo em relação a isso, o que traz Platão na República, né? No final do livro 6, onde ele traz um esquema gráfico, né? Não é desenhado, é claro, ele vai explicando como traçar esse esquema, né? Como desenhar esse esquema. E nesse momento ele vai dividir em 5 partes, né? Isso é bem conhecido como teoria do conhecimento, inclusive, né? Que vai dizer, que vai desenhar descrever em 5 partes diferentes, que vai da ignorância até a sabedoria, e da ignorância até a sabedoria vamos passar por alguns outros pontos, chamados de opiniões, né? Doxas, epistemes e, por fim, ciência, né? Em português as traduções às vezes variam, mas no geral a gente consegue encontrar como opinião vulgar, reta opinião e ciência, para depois se chegar à sabedoria finalmente. Entendendo ciência como o conhecimento que vem de nous, né, que seria uma parte da alma que está relacionado com o intelecto, que se comunica com as coisas divinas, tá? Essa é a ideia de ciência. Então, a ciência seria uma parte da sabedoria e não simplesmente o elemento que traz uma forma de fazer, né? O que a gente chama hoje de ciência, por exemplo. Então, a ciência seria uma parte da sabedoria, assim como a poesia também poderia chegar a isso, chegar a essa sabedoria, tá bem? Só para esclarecer isso. Então, a gente sabe que os antigos, principalmente Pitágoras, mas Platão também, Aristóteles, recomendavam muito a ideia de você não sair por aí dando opiniões, né? Então, muitas vezes eu aqui compartilho com vocês o meu processo, né, de pensamento, de criação e
e de compreensão de certas ideias. Muitas vezes eu não tenho total certeza daquilo que eu estou colocando aqui, porque são ideias muito novas, né, muito recentes, que eu ainda preciso qualificá-las um pouco mais, refletir sobre elas um pouco mais. Porém, eu não estou incentivando exatamente isso, né, essa expressão sem uma responsabilidade sobre isso. Mas sim, o que eu estou dizendo é que, à medida que a gente tenta expressar essas impressões que apareceram para nós no primeiro momento e que a gente ainda não tem tanta clareza sobre elas, elas vão ficando mais vivas, mais claras para nós. E se a gente complementa isso, a gente faz isso no nosso íntimo, fazendo uma escrita, né, escrevendo um diário, ou buscando conversar ou expressar de forma clara cada um dos nossos pontos, né? Buscar definir as ideias, aquilo que nós pensamos, isso é um exercício muito importante, muito necessário, que precisaremos fazer isso algumas vezes até ter o domínio ou nos considerarmos como portadores do domínio dessas atividades, dessas ciências que nós estamos desenvolvendo, tá bem? Então, nesse ponto, a poesia e a filosofia se encontram muito bem, porque não é no primeiro poema que nós vamos saber exatamente aquilo que nós estamos desenvolvendo. Não é no primeiro poema. Às vezes é necessário com que nós desenvolvamos o mesmo tema algumas vezes, com as mesmas formas, com as mesmas métricas, buscando apenas alterar alguns pontos específicos, para que nós entendamos exatamente aquilo que a gente está querendo trazer. Às vezes a gente faz um pequeno giro, né, no objeto em que a gente está observando, né, como eu já falei sobre isso, né? Então, cada ângulo que a gente acessa de um objeto, ele é muito particular, né? Nossos olhos, eles têm essa limitação, que é uma limitação natural, né? A gente pode pensar que talvez seja uma limitação que está presente em toda a natureza, mas o que interessa é o seguinte: oticamente falando, cada ângulo ao qual a gente observa um objeto, ele nos dá uma impressão sobre aquele objeto que é diferente, né? Então, nessa medida, ou nessa perspectiva, melhor dizendo, eu posso então desenvolver um poema que fala exatamente sobre o mesmo assunto, mas com uma perspectiva diferente. E não só que fale exatamente sobre o mesmo assunto, mas exatamente sobre a mesma experiência, sobre a mesma coisa que eu vivi. Mas fazer isso de uma forma diferente, de uma outra ótica, de um outro ângulo, porque faz parte do processo de autoconstrução, né? Como eu já falei aqui outras vezes, né? A maior obra de um artista é a sua própria vida, e o artista ele vai construindo a si mesmo a partir do momento em que ele vai se relacionando com essas ideias diferentes, tá? Então, até a gente chegar nesse ponto da intelecção profunda que fala Hugo de São Vito, que, ao meu ver, é também uma sentimentalização profunda, né? Ou seja, uma conscientização dos próprios sentimentos sobre aquelas ideias às quais a gente chega. A gente não vai poder dizer que realmente compreendeu um assunto, compreendeu uma ideia, assim como também que o assunto foi suficientemente explorado através dos nossos poemas, né? Então, qual é o momento em que nós podemos chegar e dizer que não, eu explorei suficientemente esse tema? Então, é uma pergunta interessante de se colocar e difícil de responder, mas que podemos desenvolver isso, né, e buscar isso, porque cada um vai ter essa medida de forma muito particular, eu penso, né? E eu mesmo já fiz esses exercícios de imitar, né? Pegar um poema de Camões, imitar mais ou menos a mensagem que ele está colocando e comparar com os outros, né? Mas enfim, esse processo de ir desenvolvendo isso, né? Observando o cotidiano e trazendo isso para a poesia e
não se contentar com a primeira vez que se expressa isso. Isso eu trabalho muito na formação Cartas ao Poeta, né? Que é uma formação que eu desenvolvi, uma oficina, baseado naquele livro de Rainer Maria Rilke, Cartas ao Jovem Poeta, que em uma série de 10 cartas ele vai desenvolvendo essa ideia sobre as suas visões poéticas e o que ele pensa acerca da poesia, né? Caso você tenha interesse, vamos deixar o link na descrição para um contato futuro. Nós entraremos em contato com você. Tá bem? Então, eu desenvolvi já algumas imitações, né, na relação com esses poetas mais clássicos, mais tradicionais. E a primeira imitação que a gente pode pensar em desenvolver seria a imitação de métrica, né? A gente pode fazer um vídeo depois só sobre isso. E a partir dessa métrica de buscar imitar um verso que tem o mesmo tamanho, eu consiga buscar, por exemplo, uma certa síntese ou uma expressão sucinta de certas coisas que eu só consigo falar de maneira prolongada, estendida, né, ou até mesmo podemos dizer prolixa. E a última coisa que nós queremos que um poema seja prolixo. Um poema ele precisa ser sempre sucinto, ainda que seja uma epopeia de, sei lá, 80 mil versos, mas todo poema deve ser sucinto. Ainda que seja uma epopeia, deve tratar das coisas em uma extensão suficiente, tá? Bom, então, podemos fazer imitações de métrica, imitações de efeitos que são gerados por certas palavras, imitações de figuras de linguagem, imitações de alguns efeitos, né, de segunda voz. Bom, são inúmeras as ideias que a gente pode trazer, imitações de símbolos, tá? Mas só para trazer um exemplo, né, que não vai ser um exemplo específico porque não estou com o livro aqui, né? Mas Camões ele fala em alguns momentos sobre, ele compara as mulheres ou algumas damas com elementos da natureza, né? Fogo, água, terra e ar. Elementos da natureza, claro, dessa concepção antiga que fala sobre alquimia, né? Muitas vezes, e essa concepção antiga que carrega em si certas qualidades desses elementos, né? Como o fogo, que não é simplesmente quente, mas tem luz, tem acolhimento, tem calor. O ar, como tem essa capacidade de velocidade, de pureza, de renovação, né? A água, como tem essa capacidade de purificação, de energia, de movimento, principalmente, né? Movimento que está sempre constante, né? Não sei se eu falei movimento em relação ao ar, mas o ar está mais relacionado com expansão, com essa liberdade, né? com essas possibilidades, né? Que o ar ele é capaz de penetrar qualquer coisa, de estar em qualquer coisa, né? E a terra com essa capacidade de solidez, de estabilidade, de segurança, né? Então ele vai trazendo esses elementos, comparando com figuras mitológicas e com algumas damas, e ele coloca isso não só em um poema, mas também em outros, né? E eu percebi essa característica e, bom, isso deve ser de alguma forma importante, então vou pegar exatamente isso aqui em algum momento. E outra coisa que ele fez foi trabalhar essa mesma, não exatamente essa mesma ideia, mas é um poema que começa, um soneto que começa: de quantas graças tinha a natureza, fez um belo e riquíssimo tesouro. E nesse poema ele vai pegando as características de elementos da natureza, né, de figuras como o rubi, o ouro, a neve, a rosa, e atribuindo essas características na dama a qual ele está se referindo naquele poema, tá? Então eu me utilizei desses dois poemas para fazer um outro poema que não tem nada a ver com isso que o Camões está trazendo, quer dizer, tem, mas enfim, é uma outra ideia, uma outra expressão. E então
percebi que Camões tinha, nesse processo ele fez alguns poemas sobre a mesma temática, sobre a mesma ideia. Então, na verdade, ele está ainda desenvolvendo isso, né? Então, ainda que muitas vezes a gente seja cometido por uma inspiração e faça um poema em uma única, vamos dizer assim, uma sentada, né? uma única escrita de vez, a gente tem também a possibilidade de qualificar essa expressão que nos chegou de forma intuitiva, buscando cavar, né, o que é que tem ali e tanto estender aquilo ou refazê-lo, né? Muitas vezes não é na primeira vez que a gente vai acertar, assim como não é na primeira vez que a gente vai acertar aquilo que a gente quer dizer com as nossas palavras, né? Uma coisa é aquilo que está na nossa, vamos dizer, na nossa intelecção profunda, né? Como diz aqui o Hugo de São Vítor. Outra coisa é, como eu falei antes, né, a questão do caminho, o caminho de dentro para fora, que sai do nosso intelecto até chegar ao mundo ao nosso redor, né? Essa intelecção profunda, ela precisa passar, ela precisa atravessar um mar de sentimentos que muitas vezes nós não temos controle, não temos domínio. Isso fica muito confuso para quem quer se expressar, para quando a gente vai se expressar, na verdade para quem nos escuta, tá bem? Então, é isso. Desenvolva as suas poesias, trabalhe, treine elas, né? Treine com elas, se inspire em outros artistas, copie as poesias dele e através dessas cópias, desenvolva as suas próprias, porque isso é um exercício muito salutar, muito saudável, muito bom. E vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.